viu? Se eles quiserem, deixem os bichinhos entrar. Sejam bem-vindos todos que estiverem aqui. Abraço é para todos, tá? Coração grande. Certo, obrigada, Vitor. Todos que quiserem entrar, tá bom? Pode entrar. Vamos já iniciar a nossa aula. 5 minutinhos. Dá um tempinho aí para quem não chegou. Aqueles que são das outras turmas que não assistiram as primeiras aulas, podem também estar avisando para participar dessa agora, tá? É o mesmo conteúdo. São 2 aulas, né, professora? São 2 aulas hoje. Atentos para tirar as dúvidas, para não ficar sem saber, tá bom? Aos que estão chegando aqui novamente, que não pegou a aula lá do início, preste atenção agora, tá, gente? Já estão preparados para a nossa avaliação de sexta? Não, ainda não, é? Gente, eu não vou botar muita questão de estequiometria, tá? Esqueci até de colocar para os outros meninos, vou botar mais questão de radioatividade do que estequiometria, tá? Não se preocupem, não. Vou botar só 2 de estequiometria para vocês. Se são 10 questões na prova, vou colocar só 2 de estequiometria, tá? Então, mas não se espere. Mas eu preciso que vocês, pelo menos, estudem para tentar resolver essa questão, para dizer, poxa, eu consigo, né? Vamos ser foda o suficiente para dizer, eu consigo. Então, bora lá. Que assim, o conteúdo de radioatividade, eu vi que a maioria se deu melhor, né? Um conteúdo novo, mais light, mais tranquilo. Sexta-feira, Cristine. Sexta-feira à tarde, a nossa prova. Então, vamos lá, né? 3 minutinhos para a gente não se atrasar. Vai ser a partir das 14 horas. 14 horas. Lá tá só 1 hora, mas se vocês garantirem que se eu postar um pouco mais cedo, tipo 1h30, eu dou 1h30 para vocês, tá? Não posso botar porque a Francinete colocou às 14 horas, aí vocês viram o cronograma. Porque minha prova sempre... Professora, que dia é a sua prova? Sexta-feira. Minha prova sempre eu gosto de deixar um tempinho a mais para os alunos poderem pensar um pouco, né? Tá? Vai cair estequiometria e radioatividade, e radioatividade, tá? O assunto de que já foi ministrado e o que vai ser passado aqui hoje para vocês, tá? Bem atento nesse conteúdo de hoje. Qualquer dúvida, pode perguntar. Se não estiver entendendo, posso repetir novamente, tá? Bora lá, gente. E sejam bem-vindos. Uma boa tarde. Quente. Tá quente hoje. Tá aparecendo os slides? Sim. Prontinho. Então, vamos lá aos que estão aqui, aos que estão chegando. Vamos iniciar nossa aula. Então, nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o tempo de meia-vida. Durante nossas aulas anteriores, a gente vinha falando sobre a questão da desintegração dos átomos, emissão de partículas alfa, emissão de partículas beta, a questão dos acidentes nucleares, mas tudo isso está envolvido com o conteúdo, a parte da radioatividade, que fala sobre o tempo de meia-vida. Cada elemento químico, ele tem um tempo determinado em que ele passa a se desintegrar e passar a sua massa cair pela metade. Como é que acontece isso? Você tem um tempo de meia-vida, e essa meia-vida é conhecida como o quê? O período de semi-desintegração. O que é esse período de semi-desintegração? É o tempo necessário para que a metade desse número de átomos de isótopos radioativos ele se desintegre pela metade. Digamos que eu tenha urânio, que é um elemento químico radioativo. Esse urânio, ele tem a massa de 12 gramas. Então, a partir de um determinado tempo, que é um tempo de meia-vida, conhecido como tempo P, ou Tzinho com o meio, tempo de meia-vida,
Passou o tempo de meia-vida, professora. Essa massa do urânio vai cair pela metade. Ela vai passar para quanto? Para 6 gramas. Até chegar a um ponto em que esse elemento químico radioativo, ele não vai mais emitir radiação. Ele vai deixar de ser um núcleo instável para ser um núcleo estável. Tá bom? Ele vai deixar de ser um núcleo instável para ser um núcleo estável. Então, isso é o tempo de meia-vida, é o tempo em que todo elemento químico passa de sua massa inicial a cair pela metade. As suas emissões radioativas vão diminuindo sempre pela metade no decorrer do passar desse tempo de meia-vida. Cada elemento químico tem o seu tempo de meia-vida específico, tá? Você tem aqui, por exemplo, um elemento químico, ele está sofrendo uma fissão nuclear. A partir do momento que ele sofre essa fissão, ele está emitindo partículas alfa, beta ou raios gama, tá? Que são fótons. Então, quando ele está emitindo essas partículas, ele está emitindo radiações e caindo a sua radioatividade, o seu processo de emissões de partículas radioativas, sua massa pela metade, até chegar um momento em que eles não terão mais uma atividade radioativa. Eles não serão mais partículas radioativas, eles não emitirão mais essas partículas, tá? Para que serve o tempo de meia-vida? Imagine esse fóssil aí, eu estava dizendo na outra turma que era um caranguejo, né? Mas eu acho que parece mais aí um camaleão, não sei, um bicho muito feio. Esse fóssil, como é que eu vou saber o tempo em que ele vive, né? O tempo que ele viveu, o tempo que ele está aí preso. Todo ser vivo, seja plantas, animais ou nós aqui, nós respiramos o CO2. No CO2 pode ser o carbono 12 ou pode ser o carbono 14, tá bom? É um labigó grande, né, gente? Mas tá tão grande, pode ser que deram um zoom nele, né? Então, a gente tem, naturalmente, no nosso corpo, o carbono 14. A partir do momento que esse bichinho aí bateu 31, morreu, ele parou de a produção dele de carbono 14 no corpo. Então, esse carbono 14 vai começar a sofrer decaimentos radioativos. E esses decaimentos têm um tempo de vida, que é conhecido como tempo de meia-vida. Então, quando eu pego a amostra, peguei bem que o dedo do labigó, desse labigó, a cabeça dele tá muito grande, tá mais para um jacaré, não? Pego um pedaço desse labigó e aí eu vou analisar a quantidade de emissões que ele ainda está fazendo e vou prever quantas emissões ele fazia lá no início. Aí eu vou saber a quantidade de anos dele. Então, o tempo de meia-vida serve para a gente saber o nome da múmia. Eu estava falando outra turma que era a múmia Luzia. Eu não sei exatamente se é a múmia Luzia, né? Que é a múmia piauiense aí, que a Niede Guidon descobriu, sei lá quem foi. Não sou muito boa nessa parte de arqueologia, não. Então, como é que sabe o nome dela? A partir da quantidade de carbono 14 que havia ainda nos seus fósseis. E aí foi analisando a quantidade de tempos e emissões que poderiam ter sido emitidas a partir do momento que ela estava viva, porque o nosso corpo vivo, ele emite uma quantidade de partículas específica, por hora e por minuto, tá? Então, a gente pode saber isso. Outra coisa que serve, por que a gente sabe que a Terra tem tantos milhões de anos? Através do estudo da radioatividade, pelo urânio, tá? Compostos de urânios no solo terrestre, a partir da análise desse urânio, do tempo de decaimento radioativo dele, a partir do tempo de meia-vida dele, dá para saber a idade da Terra, tá bom? A partir do decaimento do urânio. Que o urânio tem um tempo de meia-vida de milhões e milhões de anos. Outra coisa, o tempo de determinado lixo atômico permanecer isolado. Como eu falei, Chernobyl. Por que Chernobyl até hoje ela ainda está isolada? Porque os elementos químicos radioativos que estavam presentes no acidente nuclear do reator era, por exemplo, urânio e polônio. Esses elementos químicos, tá? O plutônio e o urânio. Esses elementos químicos radioativos, eles têm um tempo de meia-vida muito longo. Então,
até que todas as amostras de urânio e plutônio que estivessem lá na usina de Chernobyl parassem com sua radioatividade pela metade, até que ele se estabilizasse, são milhões e milhões de anos que tem que ter passado, tá bom? Por isso que ela ainda é isolada. Então, o tempo de minha vida serve para saber quanto tempo eu preciso ficar numa área isolada. Digamos que o Pablo... Não é precisa. Tudo que você faz de cálculo de tempo de minha vida são cálculos estimativas, né? São estimativas para você saber realmente a idade do planeta Terra, a idade do Sol, a idade de um fóssil, tudo são estimativas a partir do tempo de minha vida desses elementos químicos radioativos, tá bom? Então, digamos que o Pablo, ele se contaminou num acidente radioativo de Goiânia. Quanto tempo vai passar para que o Pablo deixe de ter radiação no seu corpo? Isso vai depender de quê? Do tempo de meia-vida do elemento químico que contaminou ele. Se for o Césio, o tempo de contaminação dele é de muitos anos, tá? Muitos anos. Já vou fazer uma questão com vocês, vocês vão ver isso. Mas digamos que ele só foi fazer um tratamento lá na Nucleab e na UDI. Aí ele tomou uma dose de iodo. O iodo permanece 8 dias, o tempo de vida dele. Tempo de meia vida. Se ele tomou 2 graminhas para se fazer um exame, a partir de 8 dias, esse 2 gramas vai cair pela metade, vai passar 1 grama. Será que com 1 grama ele ainda vai estar emitindo radiação? Essa é a pergunta. Por isso que o tempo de meia-vida, ele é necessário, porque ele dá para fazer datação, dá para fazer a idade da Terra, saber quando você tem um acidente nuclear e quanto tempo você vai precisar isolar uma área. Até aí, ok? Então, vamos lá. Outra coisa, como eu já falei, os efeitos, né, que esses elementos químicos, eles podem ser feitos na parte da medicina nuclear, na parte de terapia, por exemplo, você vai fazer um tratamento de câncer, você vai tratar um carcinoma, você vai tomar uma quantidade de elemento químico radioativo para um câncer de próstata, por exemplo, você tomou um iodo radioativo. Você vai passar um certo tempo longe das pessoas que você mora, dependendo da quantidade de dias que aquele elemento químico ele permanece emitindo radiação, porque a radiação dele vai caindo pela metade no decorrer do tempo de meia-vida dele. Digamos que o tempo de meia-vida seja de 14 dias. O Fagner tomou uma medicação para tratamento de próstata, mas eu acho que não tem não, que é jovem ainda, não está com problema de próstata. Então, tô brincando, Fagner. Vamos lá. Ele tomou essa dose que tem 14 dias. Foi 3 gramas. Após 14 dias, esses 3 gramas do corpo dele vai passar para 1,5 grama. Vai cair pela metade. Mas ele só passa a ter atividade radioativa terminada quando ele tiver 0,05. Então, enquanto não chegar nessa fase, ele vai continuar isolado. Então, o tempo de meia-vida serve para isso, porque ele analisa a quantidade de tempo que um elemento químico passa emitindo radiação, tá bom? Ok até aí? Quando a gente fala das desintegrações, a gente não pode dizer, professora, então, se esse átomo ele vai perder sua massa pela metade, ele vai chegar um momento que ele não vai existir? Não, isso não é verdade. Ele vai continuar... Só um minuto. Vocês estão me ouvindo? Sim. Certo, porque saiu aqui. Prontinho. Pronto. Só que tinha saído aqui. Então, gente, ele vai continuar a existir. O que vai acontecer, então, professora, já que ele vai continuar a existir? Opa, saiu. Se ele vai continuar a existir, ele vai continuar existindo. O que vai acontecer é que ele vai deixar de ser um elemento químico instável para ser um elemento químico estável, tá? Ele não vai deixar de existir, ele só vai
ser um novo elemento e um novo elemento estável, tá bom? Isso é como se ele fosse perder a força. Ele não vai emitir mais radiação o suficiente. Ele vai parar de emitir partículas. Porque quando tu está tendo decaimento radioativo, tu está emitindo partículas alfa, partículas beta, radiação gama. Mas chega um momento em que você não vai emitir mais elas. Você vai ser um elemento estável, em que não é mais radioativo. Tá bom? Como é que isso acontece? Através do decaimento natural do átomo, que ele sofre naturalmente. Você tem o decaimento do elemento químico A. Esse elemento químico A vai emitir radiações alfas, ou radiações beta, gama, ou então uma radiação beta, tá? A partir do momento que acontece isso, ele vai se transmutar e se formar um novo elemento B, tá? Então, quando ele está fazendo isso, ele está se tornando elementos químicos estáveis. Só que à medida que vai acontecendo isso, a radiação dele, dependendo do tempo de meia-vida, vai caindo pela metade, tá bom? Várias radiações betas, gamas, são emitidas. A partir do momento em que ele para de emitir radiação, é quando ele se tornou um elemento químico estável. Mas até chegar à estabilidade, ele vai emitindo radiações. Mas essas radiações são diminuídas como? A partir do tempo. Vai cair no tempo pela metade, tá bom? Vai conviver para sempre. Maria, vai depender de quanto é o tempo de minha vida. Se tu ingeriu no teu organismo um urânio, por exemplo, tu tá Chernobyl, o tempo de vida do urânio é de milhões de anos. No mínimo, ou você morre de um câncer quando você entra em contato direto com um elemento químico desse muito radioativo, com o tempo de... Ou então você vai passar a vida em gerações e gerações transmitindo de forma hereditária para os seus descendentes, né, problemas em seu código genético, por exemplo, com mutações, deformações, enfim, no decorrer dos anos. Imagine Marie Curie. Marie Curie, ela analisava urânio, plutônio. Esses elementos têm um tempo de minha vida de milhões de anos. Imagine quantos descendentes de Marie Curie que não usavam uma luva naquela época, nem uma máscara para fazer, nem uma proteção contra a radiação, que ela não sabia nem os riscos, quando ela descobriu. Eu não sei se aqui na sala tem descendentes de Marie Curie, né? Mas acontece. Então, são milhares e milhares de anos aí repassados de gerações com pessoas que têm um código genético dela aí, que ainda hoje sofrem consequências desse urânio. Deu para entender? Vou virar Capitão Marvel. Nossa. Não, quando a gente para realmente para a gente analisar as situações, a gente pensa, nossa, hoje tem tanta coisa que acontece, será que é por causa disso e isso, né? Mas, enfim, mas também foi graças aos estudos dela que hoje tem tratamento para muita coisa, né? Para muitas doenças, tá? Eu vou já fazer, daqui a pouco a gente vai fazer, Matheus, uma questão sobre carbono 14, que eu acho que vai ser a mais complicadinha que vocês vão achar, mas o tempo é de 5.350 anos, tá? São 5.000 e poucos anos. Então, o tempo de meia vida deles, por isso que dá para saber, por exemplo, se hoje a gente morresse hoje, fosse analisar carbono 14 meu, não daria para saber a quantidade de tempo ainda. Tem que passar muitos e muitos anos para poder saber a quantidade de emissões do meu corpo. Por isso que faz datações em corpos mumificados, mumizinhas, que já está com milhões e milhões de anos, tá? Quando não dá para saber, é porque aquele corpo tem menos de 5.000 anos. Meia-vida dos isótopos, bora lá, ó. Cada isótopo, ele tem uma meia-vida diferente, tá? Aqui tá a tabelinha. Por exemplo, o mínimo 5.000 anos, ó. Carbono 14, 5.730 anos. Você morreu hoje. Digamos que o Vitor Bacelar bateu 31 hoje. A partir de hoje, ele não vai produzir mais carbono 14 no corpo dele. Esse carbono 14 vai começar a cair a massa, as suas emissões de partículas beta pela metade. Aí, digamos que daqui 1 milhão de anos encontre a múmia do Vitor. Mumificada lá, não sei onde é que tu mora, Vitor. Tô brincando, Vitor. Aí, digamos que encontre o corpo do Vitor mumificado. Aí vão descobrir, a partir do momento, quantos 5.730 anos se passaram. Porque vão analisar a quantidade de carbono 14 que ainda vai ter dentro do organismo do Vitor.
O que tiver ainda, eles vão somar quantos 5 milhares de anos se passaram, 500 mil anos, 5 mil anos, se passaram até ele chegar nessa quantidade de emissões de partículas. Aí eu vou saber a idade dele, entendeu? Que ele está lá fossilizado, tá? Olha aqui a quantidade do urânio, 4,5 vezes 10 a 9 anos, milhões de anos. Polônio, 103 anos. Plutônio, olha aqui, plutônio e radiônio, né? Esses dois que foram o acidente aí da usina de Chernobyl. Olha a quantidade de anos que ainda vai passar para Chernobyl, que é a cidade fantasma, parar de ter radioatividade, né? É muitos e muitos anos, porque para ele, se ele fosse 2 gramas, para ele chegar a 1 grama, que ainda vai estar emitindo radiação, é milhões de anos, né? É muito terrível, gente, isso não gosta nem de pensar, mas quando a gente analisa as coisas, o Césio, 30 anos. O Césio é o mesmo do acidente de Goiânia. Então, a partir de 30 anos, aquela cápsula, vocês lembram da última aula que a gente estava falando sobre o acidente de Goiânia? Da meninazinha que ingeriu o pozinho na boca, que faleceu, que tem um instituto e tal? Por exemplo, aquela cápsula tinha 12 gramas. 12 gramas a cada 30 anos vai cair pela metade. 12 gramas, quando se passaram, foi 1987, se eu não me engano. Então, de 1987, passou 30 anos. Quantos gramas ainda vai ter? Tá entendendo dos 12? 6 gramas. E essas 6 gramas tá emitindo radiação e não é pouca, não, é muita. Aí das 6 gramas, mais 30 anos. Ou seja, quando chegar em 1987, 2020, 2040, 2080, aquela cápsula que matou não sei quantos lá em Goiânia, que está isolado ainda hoje está fazendo efeitos. Imagine de Chernobyl, né? Olha o desastre, por isso que tem tanto filme de terror, porque realmente foi um terror, gente, Aquele acidente de Chernobyl foi um terror. Por isso que tem aqueles filmes lá do Mutante, que eu... Ah, Maria, quando eu assisto filme ali, eu nem durmo de noite. Eu vejo um mutantezinho correndo atrás de mim ali, que, Maria, passa uns 3 dias ruim. É, muita coisa, né, gente? Muita coisa que acontece. Mas, assim, se vocês forem analisar, pesquisar os acidentes nucleares fora, ainda tem piores, gente. Muita coisa pior, entendeu? Muita coisa mesmo. Então, esse aqui é o tempo de minha vida. Cada elemento químico tem o seu... Olha aqui o iodo, olha. O iodo, 8 dias. Esse 131, por exemplo, eu tomei ele. Uma determinada, digamos, foi umas 20 gramas, por aí. Aí, quantos dias se passaram que eu fiquei isolada? Não podia ter contato com minha família, né? Eu fiquei totalmente isolada, não podia chegar perto de ninguém, porque eu era o quê? Uma fonte de irradiação. Então, eu só pude ter contato com a família depois que passou todo o tempo necessário para que essa radiação não tivesse mais no meu corpo. Deu para entender? Assim como você toma o iodo 125, que é o tratamento para próstata. Digamos que o Fagner de novo, o Fagner Ratiz, é que também não está terminando a doença da próstata, fala mais de não, deixa eu ver quem mais é o Pablo. O Pablo vai fazer tratamento da próstata. Aí é 60 dias. Então, a quantidade que eu tenho que colocar no organismo dele é bem pequena. Por exemplo, são 0,25 gramas. Aí, esses 0,25 gramas, a cada 60 dias, vai cair pela metade. Então, eu tenho que botar uma quantidade pequena para ele passar pouco dia isolado. Porque senão ele vai passar muitos dias isolado, sem poder ter contato com ninguém, para não irradiar a radiação de iodo para ninguém. E essa radiação, ele tem que tomar banho toda hora, por quê? Porque ela vai sair pelo suor, pelas fezes, pelo choro. Se chorar, ela está contaminando o próprio corpo dele por fora, tá bom? É assim que acontece. Nós dois, Paulo. Prontinho, vamos analisar uma questão que fica mais fácil para vocês entenderem, tá bom? Prestem bem atenção, qualquer dúvida, os alunos que estavam na turma anterior, que não viram essa questão, prestem bastante atenção agora, tá bom? Então, aqui, quem é da turma anterior que está aqui, gente? Dá um oi aí, um alô. Alô, papai. Hã?
Oi. Ai, estão aqui, meu Deus. Olha, eu amo vocês, gente. Vai ser amor demais. Tudo doido para tirar um 10 na prova. Quero só 10, gente. Ó, ô, ilusão, né, gente? Olha, eu vou ficar muito feliz, viu, gente? Vocês tiraram nota boa na minha prova. Bora lá. Após 12 dias, uma substância, tá? Não, eu tô dizendo na aula anterior aqui de 2 horas, e aqui tem uns alunos que estavam na aula de 2 horas, que estão aqui comigo de novo, aqui com vocês. Após 12 dias, uma substância radioativa, não falou qual a substância, tá? Não falou a massa dela, tem sua atividade reduzida para 1/8 da inicial. A meia-vida dessa substância será? Como é que vocês vão responder essa questão? Sempre quando a gente fala em tempo de meia-vida, você tem uma massa inicial que é 100%, tá? Digamos que você tem aqui a massa de 100%. Essa massa de 100%, a partir de um determinado tempo, que é o tempo de meia-vida, que a gente vai falar o quê? T1/2 aqui, que é o tempo de meia-vida, ou P, mas eu sempre boto T1/2, tá? Tempo de meia-vida, passou esse tempo, ela vai cair o quê? Pela metade, vai para 50%. Passou mais uma meia-vida, vai cair pela metade novamente, vai lá para 25%. Dessa mesma forma, a massa dele total é 100% aqui. Depois de determinado tempo, essa massa vai passar o quê? Pela metade, vai ser o quê? M/2. Depois disso, essa massa vai passar para quanto? M/4. Eu vou sempre dividindo pela metade. Quando a gente coloca em fração isso aqui, é a mesma coisa de 1/1, correto? 1/1, a metade de 1/1. 1/1 dividido por 2. Como é que eu faço isso, professora? Eu não sei. 1/1 dividido por 2. Esse 2 aqui é a mesma coisa de 2/1, correto? Como é que você resolve isso aqui? Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, 1/2, que dá quanto? 1 vezes 1, 1 vezes 2, 1/2. Então, quando eu passar um tempo de meia-vida, ele vai passar para quanto? 1/2. Depois, quando passar mais um tempo de meia-vida, esse 1/2, ele vai passar para quanto, professora? 1/2 dividido por 2. Como é que eu faço? Novamente, a continha. Eu estou fazendo isso, meus amores, porque tem aluno que não sabe qual é a metade de 1/4. Qual é a metade de 1/8? Entendeu? Qual é a metade de 1/2? É 1/2 dividido por 2. Aqui é a mesma coisa de 1. Repete a primeira, 1/2, multiplica pelo inverso da segunda, que é 2, que é 1/2. 1 vezes 1, 1, 2 vezes 2, é 1/4, tá? Então, quando eu passo de 1/2, passou um tempo de minha vida, agora eu vou ter quanto de radiação? 1/4. Até aí, deu para entender onde eu quero chegar? Vamos para a questão. A questão está dizendo que eu tinha uma substância que após 12 dias, ela passou para quanto? 1/8 do que ela tinha lá no início. No início, ela vai ter quanto? 1/1. Vai passar um tempo de meia-vida, ela vai passar para quanto agora? 1/2. Vai passar mais uma meia-vida, T/2, T/2, e vai passar para quanto agora? 1/4. Depois de 1/4, ele tem que chegar a quanto? 1/8, não é? 1/4 dividido por 2. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. 1/4 vezes 1/2. 4 vezes 2, 8. Então, depois de 1/4, eu vou sofrer mais um tempo de minha vida, que eu não sei quanto é, e vou para quanto? 1/8. Até aí, ok? Eu cheguei até 1/8. Preste atenção, quantas meias vidas se passaram até eu chegar a 1/8? 3. 3 meia-vida, exatamente. Ó. 1, 2, 3 meia-vida. Não é isso? Quantos dias se passaram? 12.
Então, para me saber quantos dias tem cada uma dessas meia-vida, o que é que eu vou fazer? Eu só pego a quantidade de dias e divido por 3. 12 dividido por 3 dá quanto? 4 dias. Então, cada meia-vida vai ter quanto? 4 dias. Aqui vai passar 4 dias, eu vou cair a massa pela metade. Vai passar mais 4 dias, vou cair a massa pela metade. Vou passar mais 4 dias, professora, vou cair pela metade. Correto? Ó, vou apagar aqui essa parte para vocês entenderem melhor. Se liga. Olha só, olha só. Novamente. Aqui era 12 dias, né? Ó, só explicar novamente como foi que eu cheguei aqui. Eu quero saber qual é o tempo de meia-vida. Essas questões são de várias formas diferentes, tá? 4 dias, 4 dias e 4 dias. Isso aqui é o tempo de meia-vida. Como é que eu cheguei ao tempo de meia-vida? Eu não sabia. Mas eu sei que passou quantas meia-vidas? 1, 2 e 3. Porque eu passei de 1, que seria o quê? O meu 100%. Caiu a massa pela metade, porque o tempo de meia-vida é o tempo em que esse elemento químico radioativo vai perder sua atividade pela metade. Então, 100% vai passar para quanto? 50%. Tudo isso aqui no decorrer de quantos dias? 4 dias. Vai de 1,5 para 1/4, que é o quê? 25%. Eu estou fazendo em forma de porcentagem para vocês entenderem também. E depois do 25%, vai lá para 1/8, tá bom? Tudo isso aqui, gente, pode ser também em termo de massa. Digamos que eu tivesse 20 gramas. Para ficar mais claro para vocês, se fosse 20 gramas aqui, depois de 4 dias, quantas gramas eu ia ter? Metade? Que seria quanto? 10 gramas. 10. Depois de mais 4 dias, eu teria 10 gramas? Não, essa 10 gramas vai cair pela metade. Vai para quanto? 5 gramas. Isso até eu chegar a um ponto em que esse elemento químico ele não vai mais emitir radiação. No decorrer desses dias, quantas meia-vidas se passaram? 3 meia-vidas. Pode ser pergunta da questão. Quantas meia-vidas se passaram? 3 meia-vidas. Resposta. Quantos dias se passaram? 12 dias. Poderia ser essa pergunta. Ou qual é a meia-vida? Que seria o quê? 4 dias. Que foi essa pergunta. Deu para entender agora? Deu. Olha, se fosse em termos de eu querer saber a quantidade de dias, como é que seria a pergunta? Diferente, olha só. No lugar de 12 dias, eu vou riscar aqui, mudando a pergunta, preste atenção. Suponha que uma substância radioativa com tempo de meia-vida de 4 dias. Mudei a pergunta? Mudei ou não mudei? Mudou. Mudei a pergunta. Eu não disse mais a quantidade de dias. Esquece os dias. Eu estou dizendo que uma substância com tempo de meia-vida de 4 dias, ele passa a sua atividade reduzida para 1/8. A quantidade de dias dessa substância será? Qual a quantidade de dias? Que vai passar até ele chegar a 1/8. Qual a quantidade de dias? Você vai fazer do mesmo jeito. 1/1, 1/2, 1/4, 1/8. Quantas meias-vidas passaram? 1, 2, 3. Como é que você faz? 3 vezes 4 ou 4 mais 4 mais 4. Que deu quanto? A resposta seria o quê? 12 dias. Viu a diferença? Aos que estavam na aula anterior, eu não expliquei isso, né, gente? Mas vai dar certo. Vai indo de aula para aula. Depende da forma como está sendo a participação. Mas bora lá. Deu para entender essa parte? Pode passar? Pode. Pode. Beleza. Bora lá. Próxima questão. Essa aqui está falando... Agora até entendeu. Menina, agora eu fiquei feliz, acredita? Por isso que é bom, né? A gente vê uma explicação. Ó, eu expliquei de forma já diferente, então você já entendeu de outra forma, né? Vai de como você está praticando. Não é desistir. Você poderia ter desistido, não dá para mim, mas não. Tem que aprender, tá bom? Bora lá. O Césio 137, que foi o mesmo acidente de Goiânia.
possui meia-vida de 30 anos. E aí, quem falou do Césio? Quem foi que perguntou naquela hora? Que bom, Pablo. Quem foi que perguntou do acidente de Césio? O tempo que restava? Eu lembro bem que quem foi. Deixa eu ver. Não sei se foi Saturno ou foi na outra, gente. Ah, do carbono 14. Não foi sobre o Césio. Foi outra pergunta. Bora lá. Ele possui a meia-vida de 30 anos. Se tivermos 12 gramas desse elemento, após quanto tempo essa massa será reduzida para 0,75? Eu quero passar de 12 gramas até 0,75. Veja só. Lembra lá da cápsula? A cápsula que foi aberta lá na casa do cara, que ele compartilhou para toda a família. Tinham quantas gramas na cápsula? 12 gramas. Esses 12 gramas eram o início. No início, eu tenho quanto? 100%. Isso aqui eu estou botando como extra, tá, gente? Eu vou botar até de outra cor. As formas diferentes, como pode vir perguntando. Quando tu vai ver a resolução dessa, tu só vai ver de uma forma. Eu estou colocando de 3 formas diferentes, porque isso pode ser perguntas para vocês de todas as formas, tá? Então, 100%. A mesma coisa do 100% é a mesma coisa de quê? 1 sobre 1, colocando na forma de fração, tá bom? Então, esses 12 gramas, quando se passar, qual é o tempo de minha vida? 30 anos. Passou 30 anos, que é o tempo de meia-vida, ele vai passar para quanto a massa? Bota aí no chat. A massa vai passar para quanto? 6. 6 gramas. A porcentagem vai ser em quanto? 50%. 50%. A fração? 1 sobre 2. 1 sobre 2. Viu como fica mais fácil assim? Quando tu vai ver uma resolução, essa questão é bem simples. Tem na internet essa questão. Você vai ver só isso aqui, tá? Por isso que eu estou explicando das 3 formas diferentes para você entender, tá? Então, após 6 gramas, passa mais 30 anos. Essa massa vai passar mais um tempo de meia-vida. 30 anos. Vai passar para quanto agora? 3 gramas. 3 gramas. Esses 3 gramas vai equivaler a quantos por cento? 25. 25%. Em fração, vai ser quantos por cento? 1 quarto. Sobre 4. 1 sobre 4. Estão conseguindo entender? Beleza. Com certeza. Eu quero chegar a quanto? A 0,75. Quando chegar a 0,75, a questão encerra. 3 gramas, caindo pela metade, eu vou ter quantos gramas? Fica 1,5. 1,5. 1,5 gramas. Passou mais quantos anos? 30 anos. Mais um tempo de meia-vida. Mais uma meia-vida caiu pela metade. Passou para 1 grama. Agora, esse 1,5 é 0,75? Não. 1,5 dividindo por 2. Opa, aqui na 0,75. porcentagem, né? Qual seria a porcentagem? 12,5%. E aqui a fração seria o quê? 1/8, tá? Então, 1,5 mais 30 anos, tempo de minha vida, vai para quanto? 0,75. Fechou, maninha? Fechou, pai. 0,75. Que vai ser quantos por cento? 6,25%. Em fração, 1 sobre 8 dividido por 2, que dá o quê? Só multiplicar, 2 vezes 8, 16. 1 sobre 16. 1 sobre 16. Então, quantas meias vidas se passaram, meus amores? 4. 1, 2, 3, 4. Quantos anos se passarão até a massa de 12 gramas que estava lá na sala daquele jantar das pessoas chegar a 0,75 gramas? Que ainda vai ser radioativa? 120. 120 anos. Eu posso somar todas ou vou multiplicar por 4. 4 vezes 30. Que dá o quê? 120 anos. Lá para 2070, a gente ainda vai ter requisitos do acidente de Goiânia. Vejam só, né, gente? Fica mais claro quando a gente está falando do que acontece no real, né? Mas massa. E isso são coisas que você pode trabalhar se você for trabalhar no UDI da vida, né?
na parte da medicina nuclear, radioterapia nuclear, você ser um tecnólogo, enfim, você sempre vai trabalhar com isso, né? Com esses elementos químicos radioativos, você vai estar vendo isso no dia a dia, se aposentar cedinho, né? 25 anos de idade. Passou? Quer nem ver isso, né? Gente, tem gente que vai trabalhar nessa área porque gosta. Olha, o cara que fez o meu tratamento médico, eu cheguei lá, ele pediu para me segurar a caneta para saber como é que estava a quantidade de tremor na minha mão por conta do problema, né? Ele se tremia todinha, a mão dele, a cabeça dele ficava tipo, tem aquele tique nervoso? Que a pessoa fica piscando assim o olho pro lado? Ele, esse médico. E aí ele falando, eita, tu tem um plano, rapaz, eu nunca tinha visto um plano na minha vida aqui no Piauí, não sei o quê. Rapaz, isso é muito massa. Eu fiquei olhando assim, cara, eu tô morrendo, doido. Aí o cara falando, tipo, ele tava lá todo torto, mas trabalhando na medicina nuclear e achando o top, né? Mas é assim mesmo, gente, se aposenta com 25 anos. É que nem você vai trabalhar no raio-x. No raio-x você aposenta com 25 anos de trabalho. Não é nem falando, mas é porque eu acho que aquele, eu não perguntei, mas aquele tique nervoso dele é bem sugestivo de quem está tendo muito contato com elementos químicos radioativos. Passando aqui as questões, senão já chegar às 6 horas da tarde, eu vou fazer que nem na minha turma anterior, vou entrar no filme online. Terminar a aula, a gente assistir filme, meu Deus. Bora lá. A meia-vida do isótopo radioativo, do rádio. Rádio, lembrando, rádio é o elemento químico que descobriu por Marie Curie, né? Olha a quantidade do tempo de meia-vida do rádio. 2.310 anos. Ela fazia as pesquisas dela em laboratório sem nenhum EPI, sem nenhuma proteção. Aí eu pergunto, a quantidade de pessoas, como eu até falei na aula anterior, para quem está aqui, a quantidade de pessoas descendentes de Marie Curie que ainda pode ter no seu corpo, no seu código genético, requisitos de dificuldade, problemas relacionados à radiação do rádio, são muitas, gente, muitas pessoas, muitas, muitas mesmo, tá? Aí, então, ele te deu o tempo de meia-vida do rádio e diz o seguinte: depois de quanto tempo a atividade de uma amostra desse isótopo radioativo se reduz de 75% da atividade inicial? Quanto é o inicial? 5%. 2.310. O inicial, a porcentagem inicial, ali é o tempo de meia-vida. Ó, tempo de meia-vida, anotando. Ó. Tempo de meia-vida é quanto? 2.310 anos. Ele disse que reduziu 75%. O início, tu parte de quanto? 100%, né? 100%. Se tu reduziu 75%, o teu final tu vai ter quanto? Bora lá, gente? Bota a cabeça para funcionar. 25%? 25%. Eu tinha 100% e eu reduzi em 75%. O final vai ser quanto? 25%. O que é que a questão quer saber? Quanto tempo vai ter se passado até eu ter essa radiação em 25%? Bem fácil. Eu estou no 100%, vai passar um tempo de meia-vida. Quanto é o tempo de meia-vida? Vai passar quantos anos? 2.310 anos. Esse 100% vai passar para quantos por cento? 50%. 50%. Vai passar mais quantos anos para chegar até 25%? Vai cair pela metade de novo. 2.310. Eu tinha 1 sobre 1, vai 1 sobre 2. Agora ele vai para quanto? 1 sobre 4, que é o quê? 25%. Quando ele chegar a esses 25%, eu tenho passado mais uma meia-vida de 2.310 anos. Quando isso acontece, fechou. Quantos anos se passarão? 4.620. Exatamente, 2 vezes 2.310 anos, que seria o quê? 4.620 anos. Olha a quantidade de anos. Vai. Se fosse 200 gramas. Ai, paizinho, o mundo tá cheio de radiação e a gente nem sabe, né?
Entender, gente? Ficou claro? Professora, explicando Foi. aí. Qual Explica de parte, meu novo anjo? o 100% menos 75. Ah, do 100% lá no início, né? Por que eu fiz 100% menos 75? Olha a questão. Depois de quanto tempo a atividade de uma amostra desse isótopo radioativo se reduz de 75% da atividade? É porque a questão é mal elaborada, eles perguntam desse jeito, mas enfim. Se ele está se reduzindo de 75%, ele vai passar de 100% menos 75%. Quanto é que ainda vai sobrar de radiação? 25%. Por isso que eu faço 75 menos 100 menos 75. O que sobra é 25. Digamos que eu tivesse as 200 gramas que eu estou falando. 200 gramas, passou 2.310 anos, quantos gramas ainda vai ter? 100 gramas. Depois desses 100 gramas, passado 2.310 anos, quantos gramas ainda vai ter? 50 gramas. Que é lá nos 25%. Então, a pergunta poderia ter sido, quando uma amostra chegar a 50 gramas da amostra inicial, sabendo que o tempo de meia-vida dela é de 2.300 anos, quanto tempo vai ter se passado? Sabendo que a amostra inicial era lá de 100, 200, entendeu? Ô, mulher, é porque o pessoal que está participando, tem dias que lá vocês estão mais participativos e tem dia que aqui eles estão mais quietos. Hoje eles já estão participando mais. Aqui tá mais animado. Aqui foi mais animado. Olha, gente, ó, os meninos estão com inveja, não pode ter isso não, viu? Tá vendo? Aí depois vão estar dizendo, gente, a professora está explicando de outro jeito acolá. Não, é porque também o tempo, naquela hora o tempo já começou atrasado lá também, mas depende da participação. Eu acho mais que era o horário que a gente estava acordando, porque eu tinha acabado de acordar, não estava entendendo nada. Pode ser isso também, porque depende também da participação de vocês, né? Quanto mais participa, mais pergunta, mais se envolve, mais fala, melhor, porque o assunto vai fluindo, né? Porque às vezes a gente só fala, por isso que eu gosto de colocar as perguntas para vocês irem respondendo naquele aplicativo. Vamos para uma parte que vocês vão ficar um pouquinho confusos, mas eu quero que vocês entendam, tá? Que é a parte do carbono 14 que os meninos estavam perguntando. O carbono 14, ele está dentro do nosso organismo, né? Está dentro do organismo da Sabrina, da Madeleine, do Fagner, da próstata, fala do Fagner. Toda vez que eu ver teu nome, eu vou lembrar de próstata, do Paulo. Mas, enfim, bora lá. Então, está sempre dentro do nosso corpo esse carbono 14. Como é que acontece isso? Você tem um nitrogênio que está lá na atmosfera. Esse nitrogênio pode ser um nitrogênio radioativo, como pode ser o nitrogênio que não é radioativo. Tem o ciclo do nitrogênio. Esse nitrogênio, ele é bombardeado por nêutrons e ele produz o isótopo radioativo do carbono 14. Esse carbono 14 vai para o nosso organismo, depois que a gente coloca ele para fora novamente, a gente come através das plantas, a gente recebe ele no ar que nós respiramos e nas plantas que a gente come, porque a planta recebe CO2 e a gente come essas plantinhas. Então, tem esse ciclo, um ciclo constante, tá? E esse carbono 14, após emissões beta, olha aí, ó, aumenta 1 no número de próton, conserva a massa, tá vendo? Lembrando lá daquela aula anterior? Após as emissões beta, ele se transforma no nitrogênio 14 de novo e acontece o ciclo. Quando é que esse ciclo acaba? Quando é que esse ciclo acaba e a gente não recebe mais carbono 14 e esse carbono 14 passa a ter suas emissões caindo pela metade, até que não existam mais emissões beta? É quando a gente bate o 31. É quando o carbono 14, ó, se foi, é um gato morto, um gatinho falecido. Então, nesse momento, a gente não produz mais carbono 14, porque quebra o ciclo, né? Sabrina, você não pode se sentir um gato morto. Isso aí é quando você termina e sai da prova do Enem, que você vê que errou uma questão de radioatividade, que a professora falou minuciosamente, aí você dá um desmaio desse jeito aí na hora que sai da prova. Tô brincando, gente.
Ele tinha entregado morto. Gente, ele tá só, ai, querendo carinho. Então, bora lá. Continuando, deu para entender. Gente, o gato bateu 31, você bateu 31, você vai produzir carbono 14 ainda? Certo, bora lá novamente. Eu estava falando que a gente recebe, Pablo, no nosso corpo, carbono 14 através do que a gente come das plantas, né? Que a planta faz a fotossíntese, recebe o carbono 12, que é o normal, mas a gente recebe esse radioativo naturalmente. Naturalmente, a gente tem esse carbono radioativo no nosso corpo. Então, a gente pode saber a quantidade de tempo que uma múmia existe, o fóssil. Por quê? Porque esse carbono 14 vai caindo o número de emissões beta. Vai caindo pela metade as emissões. Emissões caindo pela metade até que ele se torne mais radioativo. Quando é que esse carbono 14 passa a cair suas emissões pela metade? Quando a gente não produz mais. Quando é que a gente não vai produzir mais ele? Quando o gato morrer. O falecido caiu, bateu 31, ainda tem? Não tem mais, acabou-se. Morreu ali, entenderam? Acabou-se ali, já já faço a frequência, tá? Então, até aqui. O tempo de meia-vida dele é de 5.300 anos. A cada passar de anos, vai caindo pela metade. Do mesmo jeito das outras questões. A diferença é que é o número de emissões que vão caindo pela metade, tá bom? Número de emissões. Questãozinha do Enem. Era um pouquinho mais complicada, eu fiz na outra turma. Por quê? Porque você precisa fazer umas regrinhas de 3 para você saber a quantidade de emissões do início. Vamos ler a questão e ver com calma. Ó, a técnica do carbono 14 permite a datação de fósseis pela medição dos valores de emissão beta desse isótopo presente no fóssil. Como é que ele faz? Vendo o valor das emissões. Para um ser em vida, estou viva. Digamos que seja o Fagner, que está vivo, doido para fugir da aula pedindo a frequência. Eu acho que é porque a próstata está dando problema. Tô brincando, meu Deus. O menino vai terminar se invocando comigo. Fagner, desculpa, meu amor, viu? Tô com brincadeira. Olha, você ainda está vivo, Fagner, respirando. Você produz no seu corpo, Fagner, quantas emissões beta por minuto? Padrão. Pois que sofre. Ai, meu Deus, vai, que o menino tá décimo da próxima, meu pai até. Eu não sou caindo assim, não, gente, peraí. Quantas emissões o Yuri, a Maísa, a Nayara, Vitor, Fagner, vocês produzem no corpo de vocês por minuto? São 15 emissões beta por minuto por grama. O que quer dizer isso? Que a cada 1 minuto vocês emitem 15 emissões, a cada 1 grama vocês emitem 15 emissões. Correto? Só que após a morte, a quantidade de carbono 14 vai se reduzindo pela metade. Há quantos anos? A cada 5.300 anos. Isso aqui é o que? O tempo de meia-vida. Olha as informações da questão, tá bom? A pergunta é, considere que um fragmento fóssil de massa igual a 30 gramas, essas 30 gramas, quantas emissões ela vai ter? A gente tem que saber, né? Como é que a gente vai saber? Por esse dado bem aqui que a questão informou, tá bom? Foi encontrado um sítio arqueológico e a medição de radiação apresentou quanto? 6.750 betas, emissões beta por hora. Olha que aqui falou em minutos, 15 emissões. A idade desse fóssil é em anos. Vocês que estão aqui, tá? Vocês que estão aqui, se vocês pegassem essa questão, o que é que vocês acham que vocês tinham que fazer primeiramente antes de ver as emissões beta caindo pela metade lá no início? O que é que vocês têm que saber? Você tem a emissão beta final. Lembra do Labigolá que vocês falaram? Orar, Vitor, meu pai dele. Você foi boa. Ai, meu pai. Orar, gente, vocês viram isso? Só você mesmo. Olha, é o seguinte, essas emissões beta é no final da vida. Não tem a Labigol?
O labigó lá está o osso. Digamos que eu peguei uma amostra daquele labigó e aquele labigó tinha quantas emissões beta? 6.750 emissões beta. Mas quando ele estava em vida, qual era a quantidade deles, da emissão beta? Eu posso saber se eu souber a massa dele e a quantidade de emissões que aquele corpo emite. Eu sei que é quantas? 15. Então, o primeiro passo que vocês têm que fazer é uma regrinha de 3, para vocês saberem a quantidade de emissões beta que tinha lá no início da vida. Digamos que o Pedro Henrique, que está dizendo que vai se fingir de morto, ele, daqui uns 50 anos, digamos que ele bateu 31 hoje, mas não vai, com fé em Deus, que nada disso vai acontecer. Aí, quando daqui uns 50 mil anos, encontrem a múmia dele. Tu mora onde, Pedro? Pedro Henrique? Não, mas ele, né, o auge. Digamos que encontrei ele lá nas Maldivas, porque ele foi sucesso. Estava lá nas Maldivas, encontraram os fósseis dele. Aí vão analisar a quantidade de emissões beta dele. Aí deu essa quantidade de emissões, vem aqui. Mas para me saber quantos anos, é no Disseu, mas tu vai estar encontrado lá nas Maldivas, filho. Aí, quantos anos vai ter a múmia do Pedro Henrique? Eu tenho que saber quantas emissões ele emitia quando ele estava vivo. Eu vou ver a quantidade de gramas da massa que eu estou analisando e as emissões. Fazer uma regrinha de 3. Como é que eu faço isso? Ó, 15 emissões, vou botar em EM, tá? 15 emissões, em quantos minutos? 1 minuto. Eu tenho que saber em que, gente? Em horas, ó. 1 hora tem quantos minutos? Bota aí no chat. 1 hora tem quantos minutos? 60 minutos, beleza. Então, 60 minutos, que equivale a 1 hora, eu vou ter quantas emissões? 15 vezes 60, ó. X vai ser o quê? Bora? 900 emissões. 900 emissões em 1 minuto. Mas eu quero saber em gramas, porque eu tenho 30 gramas, ó. Não é 30 gramas? 900 em minuto. Mas é 900 também em gramas. 900 emissões em 1 grama, porque isso aqui está especificando. Então, 30 gramas vai ter quanto? X. Faço outra regrinha de 3. Então, X vai ser o quê? 30 vezes 900, que dá exatamente quanto? 27 mil. Esses 27 mil é o quê? Emissões. Lá no início. O início de tudo. Como é que eu soube isso? Pelos dados das questões. Agora, você só vai derrubar isso aí pela metade. O que vocês vinham fazendo nas questões anteriores. 27 mil. Passou quantos mil anos? 5.300 anos. 730 anos. Cai pela metade até chegar a quanto? Isso aqui. Quando chegar aí, você vai saber a data da Labigol. Isso aqui é o início de tudo. 27 mil, preste atenção. É lá o início. Como foi que eu descobri? A partir das regrinhas de 3. Os 30 gramas, quantas emissões betas eu vou ter? 27 mil, vai passar quantos anos? Um tempo de meia vida. Que é quanto? 5.730 anos. 27 mil dividido por 2, que é pela metade, 1 sobre 1, ou 100%, vai para quanto? 13.500 emissões. Depois disso, chegou a 6 mil? Não. Vou emitir mais uma partícula beta, mais 5 mil anos, mais um tempo de minha vida. 5.730 anos de novo. Vai para quanto? Agora sim, 6.750. Fechou? Fechou. Quantos meia-vidas passaram? 3. Quantas meia-vidas, meus amores? Aqui era 1,5, 50%, e aqui 1/4, 25%. Quantas meias-vidas? 2. 2 meia-vidas. Então, o que é que eu vou fazer? 5.330 mais 5.330. Ou então, 2 vezes 5.730. Que isso aqui vai dar exatamente 11.400
460, que é a resposta da questão do Enem. Eles complicam, assim, as questões desse ano foram muito mais fáceis do que isso. A questão de tempo de minha vida que teve na primeira aplicação foi bem mais facinho do que essa. Essa questão só complicou por quê? Porque ela colocou as regrinhas de 3. Você só tem que entender isso aqui, ó. Analisar a questão e compreender o que a questão está pedindo. Ficou claro? Só para finalizar a nossa aula, porque era para terminar às 16h40, mas aí como a gente tem 10 minutinhos, eu vou colocar uma questão para vocês tentarem fazer sozinho, tá? Para mostrar para a professora que realmente quem está aqui, está aprendendo, está conseguindo. Olha, não vale. Ah, tem uns que vão acertar, que já sabe a resposta, né, gente? Mas bora lá. Bota o nome e turma, certo? Podemos? Aceita o desafio? Podemos. Quem é da outra turma não pode dizer a resposta, que eles têm que tentar, viu, gente? Bora lá. Vou pegar aqui a questão. Essa aqui eu quero que vocês treinem bastante essa quarta questão do Enem, tá bom? Quero que vocês treinem ela, que eu vou fazer uma parecida para vocês. Com essa aqui das emissões beta, com a regrinha de 3, só uma desse modelo. Então, eu quero que vocês estudem essa questão bem direitinho, analisem novamente, tá? Pratiquem. E as que eu fiz anteriormente também. E aquela parte lá dos alvos. Mas amanhã a gente ainda vai fazer questões. Eu vou colocar no link do chat. É pelo aquele aplicativo que tem uns peixinhos, é? Os bichinhos. Só um minuto. Oi? É pelo aquele aplicativo que tem uns bichinhos, é os Sim, peixes. sim. Vai ser ele, tá? Os peixinhos, é? Certo. Um minuto. Aceita o spoiler, né, gente? Vou colocar aí para vocês. Podem ir entrando, tá? Nome e turma. Gente, não pode é quem estava na turma anterior ainda errar a questão de novo. Não pode, não, Então, gente. quem estava na anterior, o AB Vitor, eu vou pode botar a responder. frequência. Sim, eu vou usar como frequência também, tá? Bota o nome e turma. Ah, mas Tá eu vou bom. enviar o formulário para vocês no final. Podemos iniciar? Só tem 13. Bora lá? Não entrou todo mundo ainda não. 35. Falando, quem estava na aula anterior, se errar, só que ele pode errar mais não, viu? Já imaginou? Hein, Cristinha? Cristinha, né? Errando de novo, pode não. (39), mais alguém vai entrar? Vou dar play, tá, gente? Que ela tá ficando tarde. Play, rapidão. Vai iniciar. 4 minutinhos. Vou ler ela com vocês, aí vocês respondem. Vou marcando aí. O polônio possui características que o tornam perfeito para ser usado em envenenamento. Por ser um emissor de partículas alfa, a radiação do elemento possui curto alcance, sendo incapaz de atravessar paredes. Além disso, o polônio possui uma meia-vida muito curta, de 138 dias. Suponha que uma amostra de 12 gramas de polônio tenha sofrido decaimento radioativo, até restar 1/6 de sua quantidade original. Neste caso, qual foi o tempo mínimo que haverá passado? Qual é o tempo, gente? Isso aí tá mamão com açúcar. 3 minutinhos.
Acabou, Fagner. Será que acertou? Pescou não, né? Pediu spoiler não dos outros. Pediu não, né? 2 minutinhos. Acabou, Naís. Naís, você não pegou spoiler, né, Naís? Conseguiu entender? Fez sabendo? Peraí, professora, eu tô terminando. Certo. 1 minuto ainda. Tem mais de 1 minuto. Fez sabendo, ó, coisa boa. Eu gosto é assim. Bora lá. Fez sabendo que errar. Eita, Vitor. Que é isso, rapaz? Ser mais positivo. Tu ainda não tá entendendo o conteúdo. Gente, é só o Vitor que não tá entendendo, mas alguém não tá entendendo que é isso, gente. Pode não. Conseguiu? Graças. Tem nada não, Pablo. Pablo Carvalho, não tem como esquecer que é você, porque eu lembrei de você por causa dos exemplos. 30 segundos. 25. Só apareceu a questão agora. Não, mas só a questão não apareceu para tu marcar a opção? Professora, não deu pra me marcar, não, mas eu consegui achar o resultado de 552. Certo. Não tem opção para marcar, era para ter. No meu apareceu. E foi o mesmo do Juan. Ixi. Deixa eu ver quantos acertaram. 21 acertaram. 21 acertaram. Vamos lá ver quem foi. Pablo Carvalho, Fagner, Pablo, Matheus, Madeleine, Vitória, Marcos, Vinícius, Madeline. C, Dene, Madeline. Eu vou aprender, Madeline. Olha o Pablo bem na frente. É pelo tempo. Quem faz no tempo mais um pouco rápido tem a pontuação maior. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar, só para me resolver rapidão com vocês, a gente resolve e a gente finaliza a aula, tá? Eu vou compartilhar o formulário com vocês. Só um minutinho, rapidão, tá? E professora, a senhora vai postar esse slide no Vou colocar o slide para vocês. Essa questãozinha aqui, tá aparecendo aí para vocês? No meu tá travado. Apareceu? Apareceu. Certo, olha. Como é que foi? Para quem não entendeu essa questão, quem O meu estava ainda na tá aula travado. anterior e ainda não entendeu, né? O que acontece? Fixa no meu nome que eu estou compartilhando, ó. O Polônio está falando que ele possui as características dele, você tem que saber o tempo de meia-vida. O tempo de meia-vida dele é quanto? 138 dias. Tempo de meia-vida é o quê? 138 dias. Ele quer saber, essas 12 gramas do polônio, ela vai sofrer decaimento radioativo até restar quanto? 1/16. Como eu falei para vocês, sempre eu coloco os 3 exemplos. Para quando vocês tiver a questão em mãos, vocês não errar. Quando eu tenho 12 gramas, esse 12 gramas é o que? O meu 100%, não é isso? É o que eu tenho no início. Opa, 100%. É 1/1, é a minha massa total, o meu inteiro, tá? Esses 12 gramas vai cair pela metade, a partir de 138 dias. Vai cair pela metade. Eu quero chegar a quanto? A 1/16. Eu vou usar qual? A de cima, essa ou essa? A lá de baixo, né? Não vou usar em porcentagem nem grama, eu vou direto aqui na fração. 1/1 passou 138 dias, vai para quanto? 1/2. Vai passar mais um tempo de meia-vida, mais 138 dias. Vai passar para quanto agora? 1/4. Depois, mais 138 dias, eu quero chegar a quanto? A 1/16, que é onde parou. 138 dias, vai para onde? 1/8. Vai passar mais 138 dias e vai se tornar o quê? 1/16. Aí finaliza. Quantas meias-vidas? 1
2, 3, 4. 4 meia-vida. 4 vezes 138, que dá quanto? 552. Aí você gabarita a questão. Tranquilo? Tranquilo. Beleza, né, gente? Facinho, né? Só precisam estudar um pouquinho a parte de radiação, aquelas emissões beta do carbono 14, tá? Como faz aquelas regrinhas de 3 e tudo, vocês vão compreender, tá bom? Vou compartilhar o link aqui para vocês. Enquanto eu compartilho o link da frequência, vão colocando as dúvidas de vocês. Se alguém ficou com dúvida, perguntar sobre alguma coisa, eu tô aqui, tá? Em relação à prova, à aula de amanhã, pode perguntar, vou só pegar o link. Se a prova for assim, todo mundo vai tirar 10. É mais ou menos nesse nível. Professora, Oi. Pode falar. ali era só somar o 138 as 4 Isso. vezes, né? Pode somar o 138 4 vezes ou pode multiplicar 4 vezes 138. Porque a questão pode perguntar o tempo de meia-vida, quantas meias-vidas se passaram, foram 4 meias-vidas, entendeu? Qual a massa final, qual a massa que partiu inicial. São várias perguntinhas, por isso que eu coloco todas as porcentagens e as frações que ficam mais facinho para vocês entenderem. Entendi. Não teve, mas tu coloca aqui que eu vou até enviar para o líder de turma para vocês colocarem o nome, tá, Madeleine? Madeline, tá Madeline. Esqueço, né? Eu desisto. Vou colocar aqui a frequência, tá? Alguma dúvida, gente? Não, né? Gente, como tá tendo o curso de... Como tá tendo o curso agora vai ter de redação, à tarde, esse de matemática, que é a aula de vocês, do professor Andrei e do professor Eric, né? Porque era aula, no ano passado era aula normal, aula, né? Então é a carga horária deles, eles não dão aula pela manhã, mas eles dão aula à tarde, que é para fechar a turma de vocês. Então, como não tem como ser todos os alunos, de uma vez só, é esse cursinho que ela fez para vocês, para entrarem, né? Então, a nossa aula de reposição, eu quero saber, eu vou até perguntar da outra turma amanhã, se pode ser aos sábados, que ainda tem algumas reposições, para não complicar, porque eu vou ver se tem algum dia livre, né? Se sexta tem, nas próximas sextas, para vocês não perderem as reposições de vocês. A frequência, tá, gente? Nome e turma. Prova sexta-feira, só lembrando, a partir das 14 horas. Pode ser que eu coloque ela um pouquinho mais cedo, tipo 1h30, mas aí vai depender de vocês. Quem entrar, só for acessar às 14, vai pegar menos tempo de prova. Vou deixar ela um tempinho a mais para vocês. Como tem prova depois, eu vou botar um pouco antes a prova, tá? Publicar lá no formulário. Aí vocês respondam com calma, com tranquilidade, vai dar certo. Como eu falei, eu acho que vou colocar só nas 2 questões de estequiometria. Mas amanhã eu explico para vocês direitinho, tá? O restante é radioatividade. Até tempo de meia-vida agora, tá? Bom estudo, pratiquem as questões para amanhã, na nossa aula, tirar dúvida. Quem tiver com dúvida, tira as dúvidas, tá bom? Tchau.